Muito bem, vamos seguindo nossos estudos bíblicos que estamos fazendo aqui na carta que Paulo escreve a Tito. Desde já agradecendo a você que todos os dias acompanha os nossos vídeos aqui, ou você que é novo no canal, não é inscrito ainda, se inscreva e clique nesse sininho aí para receber as notificações. Deixe o seu joinha, seu like, faça o seu comentário. É sempre importante a sua participação. E compartilhe os vídeos, coloque os seus status do WhatsApp, Instagram, Facebook, para que outros possam ter acesso à palavra de Deus. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve a Tito, estamos no capítulo 2, onde Paulo passa algumas orientações para aqueles cristãos de Creta. Paulo, através de Tito, manda algumas orientações, orientando a forma que eles precisavam viver a sã doutrina, viver a palavra de Deus, até porque cristianismo é vida, é prática. Nós não podemos ter um cristianismo apenas de teoria, não é? Tem muita gente que é boa de teoria, mas é ruim de prática, não é? Muita gente conhece da Bíblia, mas não vive, sabe de muita coisa, mas não tem vivência, e isso a torna inútil. E até mesmo como forma de peso, né, de cobrança, de responsabilidade diante de Deus, saber e não fazer. Mas nós vamos seguindo aqui, quando Paulo diz, no último estudo falamos do conselho dele para os idosos, né, onde ele orientou homens e mulheres idosos como deveriam viver. Hoje nós vamos para a parte final do versículo 4 e o versículo 5, onde Paulo orienta as mulheres jovens, elas que recebem algumas instruções importantes e que precisa começar, como já falamos, essas instruções através do exemplo da vida das mulheres mais idosas até na igreja. Falamos que a igreja precisa ter esse campo, esse espaço de aprendizado entre as mulheres mais velhas com as mais novas. Não precisa necessariamente ser uma sala de aula, mas através da vivência e do convívio. Vamos lá. Em primeiro lugar, Paulo diz no versículo 4, na parte B, ele diz que elas devem amar o marido e os filhos. Se você acompanhar todas as cartas paulinas, você vai ver que o apóstolo Paulo ele deu várias instruções para o marido amar a esposa e a esposa da mesma forma amar ao marido. Quando fala do marido amar a esposa, fala que ele deve amar como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25, Efésios 3:3, Colossenses 3:19. E esse amor do marido para a esposa, a Bíblia diz que é um amor incondicional. Todas as vezes que é usada essa expressão, usa a expressão ágape, que fala de um amor incondicional, sacrificial. Quando a Bíblia fala que a mulher deve amar o marido e os filhos, ela usa o amor filéu. Isso mesmo, já é um outro tipo de amor usado aqui. Indica que as mulheres jovens elas devem ser amorosas com o marido, com os filhos, respectivamente. As jovens recém-casadas não podem, não devem, segundo nós estamos vendo aqui no texto bíblico, negligenciar o marido, os filhos, por nenhuma razão. Toda a felicidade conjugal está baseada no amor mútuo. Sabe, nenhuma riqueza ou luxo, nenhuma casa esplendorosa, confortável, ou mesmo nenhuma posição social ou prazer especial pode ser compensado pela falta de amor no casamento. Então, o que vai se tornar o casamento estável, prazeroso, é o amor. Sabe, não está faltando, não é uma casa luxuosa, está faltando não é riqueza, está faltando não é nada. O que falta muitas vezes é o amor. Quando o amor reina, até mesmo a casinha mais humilde vai ser um palco da felicidade mais sublime. O amor. Ainda diz que elas devem ser sensatas. Olha o versículo 5. Elas devem agir com sensatez. E a palavra grega que Paulo escreve aqui é uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole. É a mesma palavra. É a pessoa que domina as suas paixões em vez de serem dominadas por elas. É a pessoa que está com o leme da vida nas suas mãos. Não é alguém que vive desgovernado nos mares revoltos dessa vida. Ora está assim, ora está diferente. Não, ela tem controle das emoções. Fica uma orientação para você. Sabe? Seja sensata. Controle as suas emoções. Não
exploda com tudo o que acontece ao seu redor, nem se deprima com tudo o que acontece ao seu redor. É sensatez, é uma forma de manter equilíbrio no lar. Ainda diz que elas devem ser honestas, e a palavra grega agnos aqui, que Paulo usa, descreve essa pureza moral no matrimônio. As mulheres, elas deveriam ser puras de mente e de coração. Elas deveriam fechar todas as janelas da tentação, do desejo proibido. Deve fugir de toda circunstância perigosa. Isso mesmo, fugir. Não brincar com a aparência do mal. Como tem crescido nessa nossa cultura a infidelidade conjugal, não é? Muitos cônjuges hoje abrem as cortinas da sua alma para entrar esses desejos ilícitos, enche a cabeça de coisa impura, fica navegando nesses sites perniciosos, perigosos, usando as redes sociais para ficar olhando e pesquisando e vendo coisas que não deve, se enchendo de coisas perigosas, longas conversas com estranhos e às vezes fecha canal de comunicação no próprio lar. Ser honesta, esteja atento. Outra coisa, devem ser bondosas, devem ser boas donas de casa. É isso mesmo, a palavra que Paulo usa aqui, donas de casa, ele está falando trabalhar em casa. Mas quando Paulo está usando isso aqui, vale a pena observar, Paulo está combatendo aquele estilo de vida ocioso que algumas mulheres viviam, andando de casa em casa, com aquele estilo de vida fútil. Ele reforça isso em 1 Timóteo 5:13. Mas eu preciso observar aqui, quando Paulo fala deveriam ser boas donas de casa, Paulo não está aqui criando um estereótipo para que possa proibir as mulheres de terem uma atividade profissional. Eu já vi até pregadores usando isso aqui para dizer, tá vendo? A mulher não pode trabalhar fora, porque a Bíblia fala. O intuito que Paulo escreve isso aqui, e precisa ser bem entendido, ele está dizendo que a mulher precisa ter vocação no casamento de amar o marido, amar os filhos, cuidar da casa. É a responsabilidade dela. E quando ele diz que elas devem ser assim, ele está dizendo que elas não devem viver uma vida ociosa, que nada pode substituir o cuidado, o zelo da mulher pelo marido e pelo filho. Nós sabemos que hoje, o tempo que nós vivemos, muitas mulheres trabalham fora, têm a sua vida, precisam auxiliar no lar. Não há nada errado nisso, mas ela precisa saber o papel dela dentro de casa. Mas quantas mulheres hoje negligenciam o marido, o filho, a casa, desperdiçando o seu tempo muitas vezes andando de loja em loja, comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece, não é? Muitas vezes tem uma rotina de vida tão estressante que não tem tempo para o marido, para os filhos, nem para casa. Isso precisa ser observado com muita cautela. E encerrando aqui essa parte para as mulheres, diz que elas devem ser bondosas. Sabe, ser bondoso é uma atitude de investir o melhor na vida dos outros. A mulher precisa viver assim. Interessante que o único homem chamado de bom na Bíblia foi Barnabé. Está em Atos 11:24. Sabe qual era a marca de Barnabé? Investir na vida daqueles que haviam sido rejeitados. Ele investiu na vida de Saulo depois que ele foi rejeitado em Jerusalém pelos discípulos. Atos 9:26. Mas eu preciso, antes de encerrar, falar também um outro aspecto muito importante aqui, que Paulo diz que elas deveriam ser sujeitas ao marido. Isso aqui tem dado tanto problema, não é? Muitas pessoas se arrepiam, sentem urticária quando fala isso. Tem mulher que fica revoltada quando lê isso aqui na palavra de Deus. Existem pessoas maridos até, que usam dessa ordem paulina para oprimir a sua mulher. Existem aqueles que pensam que a sujeição da mulher ao seu marido implica em fazê-la inferior. Isso é um engano. Assim como Deus e o Filho não há
inferioridade entre Deus Pai e Deus Filho, assim também a mulher não é inferior ao marido. 1 Coríntios 11:3 você vai ver isso. Não é uma subserviência arrogante, imposta. Não, é cada um ocupando o seu papel. Ela administrará o lar com bondade, com concordância, com a vontade do marido. Não sem ele ou contra ele. A liberdade e a igualdade da mulher não contradizem também a subordinação ao marido. Isso deve acontecer de forma espontânea e de algo aonde o amor reine. Lembra, o marido permite que a esposa administre o lar. Isso é o ministério dela, e a esposa será dona de casa e o marido líder do lar. Onde existe o amor, a obediência não é dolorosa. O projeto de Deus no casamento não é a dominação do superior sobre o inferior, mas a igualdade. E sabe, meus amados irmãos, nós precisamos olhar isso dentro das casas de nós cristãos, crentes em Cristo. Então, qual deveria regular, qual motivação deveria regular a conduta da mulher crente? Olhando o texto bíblico, o vetor principal a nortear a postura é para que a palavra de Deus não seja difamada. A nossa vida é uma ponte ou uma muralha? Aproxima as pessoas de Deus ou afasta as pessoas de Deus? As pessoas não pensam duas vezes ao culpar o próprio evangelho a partir de conduta infiel de crentes, de cristãos. E vão dizer logo, olha lá, não é crente que está fazendo isso. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos desperte para viver com sabedoria. Deus te abençoe.